Olá, sou Amanda Maria da Silva, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Letras Português na Uniaselv, cuja tutora é Ariane Albuquerque. Irei fazer agora a apresentação da socialização do estágio curricular obrigatório 3. A área de concentração escolhida foi a formação do professor de língua portuguesa, o programa de extensão, a formação e capacitação docente, o projeto de extensão, avaliação da aprendizagem remota e o produto virtual, justamente a produção de uma videoaula. E o tema que embasou todo o meu projeto foi contribuições do Google Forms na avaliação de aulas remotas. A justificativa deste trabalho se dá pela necessidade de fazer uma avaliação objetiva, mesmo em tempos pandêmicos, pois o processo de avaliação ficou ainda mais dificultoso. Então, por isso, este trabalho trouxe uma análise do uso e contribuições do Google Forms como auxílio na avaliação dessas aulas remotas. Então, assim, os objetivos principais deste projeto foram os seguintes: analisar as mudanças ocorridas na forma de ensinar, apresentar as ferramentas que auxiliam na avaliação do ensino remoto, identificar as contribuições do Google Forms e produzir um formulário e uma videoaula para o público-alvo do ensino médio. Vamos lá. A minha fundamentação teórica ela foi embasada por alguns teóricos que também abordam e já estudaram o mesmo assunto. Então, Kensky, 2012, ele nos traz uma reflexão sobre a união indissociável entre a vida e o uso das tecnologias. Ou seja, hoje em dia, atualmente, não vivemos mais separados das tecnologias. Somos dependentes. E agora, em tempos pandêmicos, ainda mais. Monteiro e Santos, 2019, eles apresentam as principais contribuições do Google Forms para as aulas à distância. Que contribuições são essas? Vejamos, um Google Formulário, ele possibilita avaliações, né, questionários que o professor faz de onde estiver e envia para o aluno através de um link, né, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, e o aluno lá mesmo já tem acesso a todo o conteúdo, já tem acesso às questões, seja através de vídeos, seja fotografias, textos. Então, é uma gama de contribuições muito boas, muito grandes. Luke, 2014, ele afirma que a avaliação é indispensável, pois possibilita identificar aspectos que necessitam de reforço, de revisão e redirecionamento. Então, uma vez que o professor se utiliza do Google Formulário, né, do Google Forms para auxiliar neste processo de avaliação, ele só tem a ganhar e só tem a oferecer benefícios para os alunos, pois, como já falei, ele tem uma grande contribuição. Bem, como metodologia, né, a metodologia utilizada foi justamente a pesquisa bibliográfica, através de livros, artigos, sites e outras publicações semelhantes, né, sobre esta questão abordada, sobre as contribuições do Google Forms. E as atividades realizadas neste estágio, que foi realizado totalmente online, devido à situação de isolamento social, foram as seguintes, né? Foram construídos 5 planos de aula direcionados para o ensino médio. Foi desenvolvido um formulário do Google, que está devidamente explicadinho no produto virtual. E o produto virtual, que foi justamente a videoaula. Bem, na observação virtual, que foi feita através do WhatsApp e através do site do INEP, foi realizado na Escola Herenda Dr. Fernando Pessoa de Melo, que oferece a primeira e até a terceira série do ensino médio e também a EJA. Esta instituição ela recebe em média 725 estudantes e funciona nos 3 turnos e tem em média 30 funcionários. O IDEB dessa escola foi de 4,5. Pelo roteiro de observação virtual, foi possível observar que é uma escola grande, né, um espaço amplo, para essa quantidade de estudantes e funcionários. Então, foi feita essa observação de forma totalmente online. Foram desenvolvidos 5 planos de aula, como já foi falado, direcionados para a primeira série do ensino médio.
adaptadas, é claro, de acordo com as aulas remotas que estamos vivenciando este período. E foram trabalhados assuntos como variação linguística e artigo de opinião, justamente adequados para alunos do primeiro ano, segundo ou terceiro ano do ensino médio. Bem, a vivência do estágio foi baseada na realidade docente, literalmente, na necessidade de avaliação das aulas remotas que presenciamos e objetivou analisar as possíveis formas de fazê-la, ou seja, todo esse estágio possibilitou vivenciar na pele a realidade de um professor em tempos de pandemia, não é? Quando estamos numa sala de aula ou quando estamos trabalhando dessa forma remota, vemos a necessidade desse processo de avaliação. Portanto, foi um grande aprendizado adquirido com esta vivência, pois possibilitou analisar a vida do professor e do aluno nesta nova realidade, não é, de distanciamento social, e o quanto é importante que haja um feedback do processo de ensino-aprendizagem, porque se o professor está fazendo, está trabalhando, então também é necessário, é preciso um feedback, uma resposta, um resultado positivo do aluno. Então, o Google Forms, não é, toda essa análise possibilitou ver essa questão. Além disso, foi de suma importância esta vivência enquanto acadêmico, pois foi possível ampliar os horizontes acerca da realidade docente. Vivenciar na prática o que é ser um professor em todos os tempos possíveis, realmente. Bem, o produto virtual, como eu falei, foi desenvolvido uma videoaula. O público-alvo a quem se dirigiu foram os professores do ensino médio. A área de concentração foi a formação do professor de língua portuguesa. E o tema do produto virtual foi o uso do Google Forms na avaliação das aulas online. Segue aqui o link para demais visualizações, caso queiram. O link do produto virtual já disponibilizado na produção acadêmica. E então é isso. Por fim, eu deixo esta mensagem, né? Comece de onde você está. Use o que você tiver. Faça o que você puder. Então, essa frase eu achei pertinente, pois se adequa exatamente ao contexto, né, da educação em tempos de pandemia. Então, vamos lutar com as armas que temos. Então, o Google Forms é uma dessas armas que auxilia e muito os professores e os alunos. É isso. Obrigada.